Olá, gente, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da nossa série de 7 vídeos, onde eu estou trazendo para vocês instruções para que você possa tomar nota, para que você possa aprender e você praticar como que você faz para tirar o seu carro do ponto morto e engatar a primeira marcha. Esse carro é a sua vida. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse canal, nesse vídeo, eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu estou trazendo instruções, revelação, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, como que você faz para você conseguir engatar a primeira marcha. Você que está parado, estacionado, você que não sabe nada sobre o seu propósito, você que não consegue fluir naquilo que você quer, você que não consegue prosperar, que não consegue avançar, você que está sem direção, esse vídeo é para você. Então, já tem uma sequência de vídeos, esse é o terceiro. Se você ainda não assistiu, vai lá, volta desde o início para assistir desde o primeiro vídeo para que você possa entender. Eu estou fazendo uma figuração de um carro. Como que esse carro funciona? Quais são as peças? O que ele precisa? Esse carro é a sua vida. É a nova vida que você recebeu em Cristo. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai entender. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro, né? Hoje vamos falar sobre o terceiro vídeo. Nós vamos falar sobre o segundo elemento que você precisa. Eu já falei que você tem que pegar o manual. Eu já falei que você tem que pegar a água, você tem que ter a água no seu carro. E nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo elemento. Você precisa do óleo. Você precisa do óleo. Para que o seu carro funcione, você precisa dos 3 elementos: água, óleo e combustível. Eu já falei sobre a água. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o óleo. Esse óleo, ele simboliza o Espírito Santo. É aquele que lubrifica todo o carro. É aquele que faz as coisas funcionarem bem, sabe? Toda a engrenagem, pois você precisa do Espírito Santo na sua vida. Leandro, mas como assim? Você precisa de ter intimidade com o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele é o seu instrutor. Pronto. Se você ter o Espírito Santo como teu instrutor, como seu guia, eu tenho certeza que tudo vai mudar completamente na sua vida. Não é só você ter o Espírito Santo, né? Eu já tenho o Espírito Santo. Eu estou dizendo para você ter intimidade com Ele. Eu estou dizendo para você caminhar com Ele. Quando você começar a caminhar com o Espírito Santo, você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele que traz a revelação, é aquele que traz a manifestação do sobrenatural. Gente, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Imagina você ter o próprio Deus dentro de você. Sabe? Só que a maioria das pessoas, elas não tratam o Espírito Santo com a devida... Como é que eu posso dizer assim? Com o devido zelo que precisamos ter com Ele. O Espírito Santo, ele não é um espírito qualquer, ele não é um sentimento, ele não é uma força, ele não é um arrepio, embora ele possa se manifestar dessas formas. O Espírito Santo é uma pessoa, tá certo? Ele é uma pessoa e você precisa ter comunhão com esta pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. Não menospreze a sua presença. Então, você vai precisar ter comunhão. Lênin, como assim? Você vai ter ele como seu guia do seu lado. 24 horas por dia. Quando você começar, quando você entender isso, as coisas vão mudar completamente para você. Imagina você ter alguém do seu lado que você pode consultar ele para qualquer coisa que você precisar. Imagina só, se eu e você dessemos o devido lugar ao Espírito Santo de Deus. Olha, Jesus precisou do Espírito Santo. Por que você não precisa dele? Você precisa dele. Eu e você precisa do Espírito Santo. Então, tenha comunhão com ele. Lênin, como assim? Acorde de manhã. Dê bom dia para ele. Ele está com você todo momento.
Ele está com você todos os dias. Jesus disse assim, eis que eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele está com você. Se você já recebeu Jesus, o Espírito Santo já está dentro de você, mas você precisa trazer ele. Você precisa externar ele. Você precisa externar ele. Você precisa entender que ele está ao seu lado. Você precisa tratá-lo como alguém que de fato está ao seu lado. Então você vai conversar. Você vai conversar com ele. Você vai pedir instruções para ele. Sabe? No seu dia a dia, no seu trabalho, o Espírito Santo fica aqui comigo. Vai resolver qualquer coisa, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo esse problema? Ele vai começar a te dar instruções. Ele vai começar a te dar revelações que você antes não tinha. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai pegar um manual. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo. Eu preciso que o Senhor traga revelação. O que eu não estou conseguindo entender aqui, Espírito Santo? Me ajuda a compreender. Abre a minha visão espiritual. Vai fazer qualquer tipo de negócio, Espírito Santo, me dê direção, me dê instrução. Espírito Santo, essa pessoa que está caminhando comigo, ela é uma pessoa verdadeira, não me deixe ser enganado. O Espírito Santo começa a te orientar. Ele é teu instrutor, ele é o teu orientador, ele é o teu consolador, ele está ali para te ajudar em tudo que você precisar. Vai fazer qualquer tipo de transação, qualquer tipo de negócio, convida o Espírito Santo para ir com você. Convida e pede, invoca aquilo que você precisa, ele tem para você. O Espírito Santo está ali disponível do seu lado, com acesso a tudo liberado para você. Coisas naturais e sobrenaturais. Tem coisas que você não vai conseguir de forma natural. Você vai fazer o quê? Pedir ao Espírito Santo que traga para você aquilo que você precisa. Você entende? Então, quando eu falo que você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, é isso. É uma intimidade profunda. É alguém que está ali com você, ó, caminhando com você. Gente, vocês acreditam que quando eu descobri isso, eu comecei a caminhar com o Espírito Santo, eu comecei a tratar ele como meu amigo ali, sabe? Como uma pessoa real que está do meu lado. Eu parei de ter medo, porque eu tinha muito medo, eu era uma pessoa muito medrosa. Quando eu fico olhando assim para trás aqui, ó, que eu tô gravando os vídeos, é porque eu tô no meio da rua. Então, passa muito carro e moto aqui. Então, toda hora eu tenho que parar para olhar. Então, o que que acontece? O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você não vai ter mais medo, porque você vai saber que você não está sozinho. Você não está só. Então, você tiver com medo, você, Espírito Santo, eu sei que você está aqui comigo. Espírito Santo está aqui comigo, Espírito Santo está aqui comigo. Ele vai te dar força, ele vai te consolar, ele vai te instruir. Gente, eu comecei a caminhar com o Espírito Santo. Eu comecei a ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo, algo maravilhoso, que eu perguntava as coisas, ele já me respondia. Leandro, como é isso? Como é esse negócio de falar com o Espírito Santo? Gente, ele pode falar com você de várias formas. Comigo, ele fala na minha mente. Ele fala comigo, no meu intelecto, tipo, eu tô perguntando, do nada a resposta vem, isso aqui, pã, vem uma coisa na minha mente. Eu corro, pego o papel, caneta, anoto. Então, o Espírito Santo, ele começa a te trazer essa percepção, ele começa a te trazer instrução. Uma vez, eu tava lá no meu bairro e tava tendo um sorteio numa loja. Aí eles estavam com uma maleta, eles estavam com a maletinha sacudindo, dizendo assim, vocês tem um brinde aqui para quem conseguir descobrir o que tem dentro dessa maleta. E eu fiquei, e aquilo ali já estava rodando o dia todo. Eu fui buscar meu menino na escola, e aí eu parei assim, olhei assim, falei assim. Aí eu perguntei, eu estava com uma intimidade tão grande, gente, tão grande com o Espírito Santo, que eu falei assim, Espírito Santo, o que tem dentro dessa maleta? Gente, é coisa sobrenatural. Você precisa ter intimidade com ele, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico emocionada quando eu falo sobre ele. Eu fico muito emocionada porque agora eu sei que eu não estou sozinha. Que eu tenho alguém comigo ali 24 horas que eu posso consultar. E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele te dá instrução. Ele fala com você. Ele te orienta. Gente, muitas coisas que eu precisei fazer na minha vida,
e eu não sabia o que fazer no momento. E eu perguntava e ele me respondia, às vezes de forma imediata. Como nesse dia, eu perguntei, Espírito Santo, o que é que tem na maleta? Aí veio na minha mente assim, o rapaz estava dando algumas instruções sobre o que tinha, né, dentro daquela maleta. E as pessoas, todo mundo estava tentando descobrir o que tinha, ninguém conseguia. Já estava o dia todo naquilo ali. E eu de casa estava escutando, né? E aí quando eu desci, eu cheguei e falei assim, Espírito Santo, o que tem na maleta? E eu dei para o Espírito Santo o que o rapaz tinha falado. Ele falou assim, tem todas as cores, todos os tamanhos e começa com a letra D. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o que é que tem todos os tamanhos, tem todas as cores e começa com a letra D? Aí, gente, veio na minha mente assim, ó, duas coisas. Aí veio descascador de verdura e veio Durex. Aí eu fiquei assim, aí eu parei e falei, veio, gente, assim, o Espírito Santo trouxe. Eu perguntei, ele trouxe. Aí eu, descascador de verdura. Tem pequeno, tem grande, tem colorido, mas não deve ser descascador de verduras. Aí fiquei assim. Aí eu falei assim, Durex. Aí eu fui, aí cheguei lá, todo mundo tentando descobrir, bota um microfone na boca de um, na boca de outro. Aí quando o rapaz botou na minha boca, eu falei, Durex. Aí ele falou, o quê? Fala de novo. Eu, Durex. Aí ele, ela ganhou. Eu fiquei tão feliz. E tipo assim, eu tô contando pra vocês uma das experiências que eu tive, que foi algo tipo muito rápido de você ter uma resposta do Espírito Santo, sabe? Eu perguntei. E gente, é tão maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer pra vocês também, sabe o que é? É que é muito fácil de você perder essa comunhão, sabe? Assim como é fácil de você obter essa comunhão com o Espírito Santo, é fácil de você perder. Por quê? Se você começar a fazer algum tipo de coisa que entristeça ele, não é que ele sai de você, não. Deus colocou ele dentro de você, mas ele que meio que se afasta. E aí você já não consegue mais escutar. Não é que ele vai embora. Ele não vai embora, ele fica ali para te convencer. Se você peca, se você continua na prática do pecado e você faz algo que não deveria fazer, você também perde essa comunhão. Então você já não vai mais conseguir ouvir. Então você tem que estar de fato posicionado, sabe? Em Cristo. Você tem que estar com o caráter de Cristo para que o Espírito Santo esteja ali pertinho, para que você consiga escutar a voz dele. Não é que ele não está falando mais com você. Ele está falando. Mas se você já não está mais com intimidade, você não consegue escutá-lo, entendeu? Eu tenho uma amiga, eu gosto de trazer as coisas assim muito práticas para vocês. Eu tenho uma amiga que a gente já se conhece há um bom tempo, mas a gente nunca tinha estado assim tão junta, tão próxima. E a gente não conseguia se comunicar direito. Olha que interessante. Ela falava uma coisa, eu entendia outra coisa. Eu falava uma coisa, ela entendia outra coisa. Tipo assim, a gente estava o tempo todo entrando em conflito, né, Ana, minha amiga Ana? Por quê? Porque a gente não tinha uma linguagem comum. Você entende? A gente não tinha essa intimidade nesse sentido de compreender o que a outra estava querendo dizer. E o Espírito Santo é assim. Se você não estiver assim, ó, ligada com ele, comunhão, com esse laço, você não consegue compreender o que ele está querendo dizer para você. Não é que ele não fala, ele fala. Você não consegue entender o que ele está querendo dizer. Você não consegue entender a direção, a instrução. Esse óleo, gente, eu posso dizer que ele é uma das coisas também muito importantes, que sem o óleo não tem como você funcionar, não tem como seu carro funcionar. Uma hora você também vai bater o motor se você não tiver com esse óleo, tá certo? Então, não tem como você fluir perfeitamente e as coisas começarem a dar certo, de modo que você possa engrenar a primeira marcha e prosseguir segunda, terceira e quarta sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, que você possa conhecer mais sobre ele. Compre livros sobre o Espírito Santo.
Eu tô lendo um livro sobre o Espírito Santo, é muito bom, é maravilhoso. Eu já comecei a aprender como ter comunhão com ele. Mas os livros, eles trazem um pouco mais de instrução, de pessoas que tiveram uma intimidade profunda com ele. Então, compre bastante livros, leia a Bíblia, é o seu manual, mas você pode também comprar alguns livros relacionados a esse assunto, tá bom? Que o Espírito Santo, eu sei que ele está aqui, e eu sei que ele está aí também com você, que ele possa nos conduzir. Essa é a palavra de hoje, nos conduzir para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu, de verdade, espero que esteja fazendo grande diferença na sua vida. Essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Foi uma instrução que eu tive do Espírito Santo. E eu espero que eu esteja conseguindo transmitir tudo aquilo que ele colocou no meu coração. E que faça grande diferença na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo.